Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a colonização inglesa na América. A colonização dos ingleses na América teve início efetivo no século XVII e está relacionada a dois fatores: as guerras religiosas na Inglaterra e os cercamentos. As guerras religiosas na Inglaterra estão relacionadas à Reforma Protestante, que colocou em conflito três concepções de religião: a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e os Puritanos. A Igreja Anglicana foi criada pelo Ato de Supremacia em 1534, editado pelo rei Henrique VIII, que se apropriou dos bens da Igreja Católica na Inglaterra, provocando conflitos entre as duas igrejas. A Igreja Católica ainda exercia um grande poder espiritual, econômico e político na Europa, e era apoiada pelo rei da Espanha, que obteve muitas riquezas com a colonização dos territórios descobertos nas Américas. Os espanhóis tentaram invadir o território inglês com sua invencível armada, mas foram derrotados em 1588. Já os puritanos eram calvinistas ingleses, que divergiam de católicos e anglicanos em suas concepções religiosas. Os puritanos seguiam as ideias de Calvino, de que o trabalho, a disciplina, uma conduta moral exemplar e o sucesso econômico obtido por meio dessas atitudes eram um sinal de predestinação divina, mas foram perseguidos no reino inglês e decidiram partir para construir uma nova terra na América. Os cercamentos iniciaram-se no século XVI com a privatização de áreas que eram de uso comum dos camponeses. Grandes senhores apropriaram-se dessas terras, obrigando os camponeses a migrarem para as cidades. Estas, por sua vez, ficaram inchadas com o excesso de população e muitas pessoas tiveram que migrar para o continente americano. A primeira tentativa de colonização inglesa na América do Norte ocorreu por volta de 1584, quando Sir Walter Raleigh fundou um núcleo de povoamento na ilha de Roanoke. No entanto, essa colônia desapareceu, provavelmente por ataque dos nativos. A primeira expedição de puritanos partiu para a América do Norte em 1620 no navio Mayflower e desembarcou no território do atual Massachusetts, onde os religiosos fundaram o núcleo de colonização Plymouth. Influenciados pelas doutrinas calvinistas, os puritanos desenvolveram uma economia com base na pequena propriedade e na mão de obra livre, estimulando o comércio e a manufatura. Mas isso ocorreu nas colônias do norte, das quais faziam parte, além de Massachusetts, as colônias de New Hampshire, Rhode Island e Connecticut. Essas quatro colônias eram chamadas de Nova Inglaterra. Ao sul surgiram outras colônias, mais com base no plantation, que eram grandes propriedades rurais praticando a monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto, voltado para o mercado externo e fazendo uso da mão de obra escrava. O principal produto exportado pelas colônias do sul era o algodão. A história das colônias do sul começou em 1607, quando a London Company fundou a Virgínia, colônia que recebeu esse nome em homenagem à rainha da Inglaterra, Elizabeth I, conhecida como a Virgem. Logo surgiram as colônias de Carolina do Norte e Carolina do Sul, cujos nomes são homenagem ao rei Carlos I. Geórgia, nome em homenagem ao rei George II. E Maryland, nome em homenagem à rainha Mary, esposa de Carlos I. Entre essas colônias surgiu o comércio triangular. As colônias do norte fabricavam rum, que era trocado por escravos na África e vendido para o Caribe e as colônias do sul. No centro surgiram as colônias de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Delaware. Elas desenvolveram uma economia voltada para a manufatura, o comércio e uma agricultura atendendo os mercados internos e externos. Ao todo foram fundadas 13 colônias inglesas na costa leste do continente norte-americano. No norte prevaleceu o modelo de colônia de povoamento, onde os lucros obtidos desenvolvem a própria colônia. No sul prevaleceu o modelo de colônia de exploração, cujo objetivo era o de levar lucros para a metrópole. As colônias divergiam em diversos aspectos. As colônias do norte eram mais tolerantes com respeito à religião, por exemplo. Mas uma coisa que as 13 colônias tinham em comum era o tratamento dado aos povos indígenas. Em geral, houve perseguição sistemática e extermínio dos povos nativos. Índios Apaches, Sioux, Comanches, Cheyennes e Iroqueses foram exterminados ou expulsos das terras pelos colonos ingleses. Essa é uma das diferenças da colonização ibérica para a colonização inglesa. Enquanto os ibéricos, ou seja, portugueses e espanhóis, buscavam catequizar os índios para o catolicismo, os ingleses, seguindo a religião calvinista, não tinham esse interesse.